ondas de calor, tá? Não sei se você sabe, mas o nosso corpo, ele tem um termostato. E o que é um termostato? O termostato é como se fosse o ar-condicionado. Aqui está o ar-condicionado aqui do meu consultório. Ele está ajustado em 24 graus, tá vendo ali? O nosso corpo está ajustado em 36 graus. Então, normalmente, se existe uma variação de 0,4 graus Celsius para cima, o nosso corpo começa a fazer mecanismos para dissipar esse calor. Ou seja, ele começa a ter uma vasodilatação, porque os vasos de sangue, né, os capilares, eles se abrem, fazendo com que as trocas de calor facilitem. Ele também faz com que você tenha suor. Por quê? Porque você, com o suor, também tem uma troca maior de calor. Então, o estrogênio lá no nosso cérebro, ele ajusta o termostato, tá? Então, quando você toma o tamoxifeno ou quando você entra na menopausa, esse termostato ele é desregulado, ele fica menos de 0,4. Então, qualquer variaçãozinha na temperatura faz com que você tenha esse estímulo de dissipar o calor. E, consequentemente, você fica, né, com esse rubor, esse calorão, e depois vem uma sensação assim de suor, né? Então, é mais ou menos isso. Normalmente é do peito aqui para cima, e geralmente é causado por algum estímulo. Então, esse é o mecanismo do fogacho, tá? Então, da sensação de calor, depois você transpira, né? E depois você tem até mesmo um tremor, porque daí, né? Quando você faz isso e a temperatura não era para fazer isso, você acaba esfriando demais o termostato, e daí você acaba tendo tremores para tentar reestabelecer a temperatura. E algumas mulheres que isso, né, vira um ciclo, e isso incomoda muitas mulheres, né? Então, esse que é o fogacho, tá? E existem alguns fatores de risco, né? Quanto mais antes da menopausa, maior. Existem algumas alterações genéticas que fazem com que o tamoxifeno lá no fígado seja mais metabolizado, e aquele efeito que era para ser não tão grande acaba sendo grande. Também uso de outras medicações concomitantes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que identificar quais são os fatores desencadeantes. Por exemplo, faça um diário, que nem essa minha paciente fez, assim, ela começou a observar, então eu tenho fogacho mais à noite, né, ou eu tenho durante o dia. Então, você tem que anotar a frequência e os horários que você tem mais fogacho. Para quê? Para você perceber o que você está fazendo que está te dando esses fogachos. De repente, você tem muito fogacho depois que começa a secar o cabelo com secador. Você aumenta a sua temperatura e você faz com que o seu organismo lute muito para regular o termostato. Às vezes, você tem esse calorão depois que toma um café, por exemplo. Além do café ele ser quente, né, ele tem a cafeína, que às vezes estimula o nosso corpo a produzir mais calor e faz com que você tenha uma variação nesse termostato. Alimentos muito condimentados também é um ponto de gatilho para você ter. Álcool, tá? Ansiedade, você às vezes naquele horário está muito ansiosa, não sei se tem algum motivo naquele momento para você estar mais ansiosa, você acaba desencadeando isso, porque está tudo lá no cérebro, lá você sabe que é tudo meio junto lá, né? Então, a Rosália diz aqui que é nas refeições e na hora de dormir, né? Talvez aí, Rosália, tenha que... a Fátima é após consumir determinados alimentos e na hora de dormir. Então, talvez porque na hora de dormir, né? Será que você está ainda muito quente ali, ou tomou um banho muito quente, ou o quarto não está muito bem, né, com uma temperatura ideal, ou você colocou uma coberta que talvez não precisava. Então, tem que dar uma ajustada aí, né? Que isso pode fazer com que você perceba qual que é o gatilho, tá?
E o que você pode fazer, né, para melhorar aí os calorões? Alguém colocou aqui a Isa. Eu não tenho nada disso porque faço exercícios e mudei a alimentação. Opa! E ajuda demais. Isso é uma coisa mesmo, tá, Isa? Deixa eu falar para você o que você pode fazer. A primeira coisa, se você fuma, parar de fumar, tá? Pior ainda mais com cigarro. A outra coisa é manter o peso dentro do adequado. Isso, toda vez aqui a gente fala em peso, né? Mas para você ter ideia, um aumento de 10% no peso aumenta já a severidade dos fogachos. Então, e você diminui o peso comendo bem e fazendo mais atividade física. Outra coisa é ter uma alimentação mais rica em fibras, tá? Pelo menos 30 gramas de fibra na sua alimentação. Se você não sabe o quanto que é isso na sua alimentação, procure um profissional de nutrição para que você tenha essa orientação. Use mais roupas em camadas, às vezes não coloca uma camiseta, depois um casaco por cima, né? Dependendo do clima onde você está, para que você tenha essa percepção melhor de tirar as roupas, né, em excesso na hora que precisa. Então, se você vive aqui no sul, né, aqui durante o dia começa frio de manhã, faz calor durante o dia, depois no final do dia esfria. Então, você tem que ter ali essa capacidade de fazer com que você tire a sua roupa mais ou menos, né, não ficar com o mesmo agasalho o dia inteiro. Ó, a Cida já falou que tem fogachos quando toma café, ó. Então, Cida, né? Ou é fogacho ou é café, né? Então, não dá para, às vezes, ter tudo na vida. Outra coisa é tomar bebidas frias em vez de bebidas quentes, tá bom? E, às vezes, usar, né, de noite, não sei, um paninho gelado, assim, para você meio que, se é naquele horário mais forte, para que você tenha uma sensação um pouquinho mais de frio. Então, são mais ou menos essas dicas que eu posso dar para vocês, tá? Outra coisa, tem mulheres que começam a tomar vai lá não sei como é que chama aí na cidade de vocês, lojas de produtos naturais. E acabam pegando lá, tem remédio aí, tem chá ou suplemento para usar em mulher que está tendo muito calorão, daí te dão um chá lá que você nem sabe do que é, e a gente já falou isso nas lives aqui com a Ana, né? E às vezes são substâncias fitoestrogênicas, ou seja, elas têm estrogênio e você melhora um estrogênio. Não, deixa eu voltar. Fitoestrogênios são substâncias químicas semelhantes ao estrogênio. Então, acaba diminuindo a ação desse calorão, mas acaba te atrapalhando, porque esse estrogênio está lutando contra o que você está tomando. Então, você acaba neutralizando o efeito das medicações e tendo efeitos colaterais de graça, digamos assim, porque a medicação não está fazendo efeito. Então, não use nada sem uma orientação do seu nutricionista ou da sua nutricionista oncológica.